Nesta quarta-feira, marcada por protestos em todo o país em defesa da educação pública, a Câmara parou para ouvir o ministro da área, Abraham Weintraub, no plenário. Ele foi convocado para dar explicações sobre o bloqueio de quase 7,5 bilhões de reais nas mais diversas modalidades de ensino. Na fala inicial, o ministro se concentrou em apresentar a situação da educação e relacionar com as metas assumidas pelo país na lei do Plano Nacional da área. O ministro deixou claro que a prioridade será a educação básica e profissional e não o ensino superior. A prioridade é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino técnico, mantendo a atual estrutura das universidades, porém mudando a estratégia. Como a apresentação do ministro não tratou do bloqueio orçamentário, deputados cobraram explicações. Essa sessão não tem como objetivo conhecer o plano de governo apresentado pelo candidato a presidente da República. Essa sessão não tem como objetivo conhecer o Plano Nacional de Educação, as suas metas e a sua evolução no último período. O ministro precisa fundamentar, justificar os cortes realizados no orçamento das universidades federais, dos institutos federais. Ele não falou aqui sobre os cortes, não justificou os critérios e não tem a coragem de justificar aqui o que ele e o presidente pensam. Que a universidade não é para os filhos da classe trabalhadora. O senhor, diante das ruas de hoje, diante dessa apresentação cínica e que não esclareceu nada, diante da sua formação no mercado financeiro que quer privatizar o ensino público brasileiro. O que se percebe é uma tentativa de perseguir as universidades, de atacar a produção de conhecimento, de amedrontar o pensamento crítico brasileiro e de destruir a educação como caminho para o Brasil. A resposta veio do ministro e de aliados ao governo Bolsonaro. Para explicar a questão do contingenciamento, a gente tem que obedecer à lei. O ministro Paulo Guedes veio e explicou. Representante total do orçamento, se uma universidade tem 100 milhões de reais para gastar por mês, ela tem que postergar 3,4. Então, de 100, 3,4 ela tem que deixar para depois. Mas eu tenho uma novidade boa para contar para vocês. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. E já está entrando de volta, já está internalizado aqui no Brasil. E a Justiça brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. Uma das nossas prioridades é com certeza a educação, mas nós temos que fazer isso com responsabilidade fiscal. O ministro já expôs aqui, aprovando a reforma da Previdência, aprovando uma reforma tributária, fazendo novamente, repactuando a nossa federação, nós poderemos avançar inclusive em outras pautas e com prioridade para a educação.